Bom dia, galera! Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD. Hoje a gente vai estar aprendendo a configurar a espessura da linha no AutoCAD. Através das camadas, as espessuras das linhas, elas são definidas pelo nível de visualização, de profundidade. Isso significa que as linhas que estão mais próximas, elas são vistas com uma espessura mais grossa. E as linhas mais afastadas, mais profundas, elas aparecem mais finas. Então, uma planta, ela é um corte, uma seção no plano horizontal, e a gente enxerga então as paredes cortadas. A parede ela tem um peso maior do que uma esquadria. E nesse caso, a parede é o elemento principal, é o elemento mais espesso do nosso projeto. Enquanto que a linha de piso que está lá atrás, ou linhas de projeção, ou linhas de cota, elas são mais finas. Então existe uma hierarquia, uma diferença de pena do mais próximo do mais distante. E aqui a gente padronizou isso para o nosso trabalho de desenho na prancheta, a gente definiu isso daqui, mas a gente utiliza, além desse daqui, né, tem as espessuras das linhas aqui, para lapiseira ou mesmo para pena, a gente tem para lapiseira ou para o uso de caneta nanquim, a gente tem a NBR 8403, que define algumas espessuras de linha. A gente verifica aqui que a gente tem a espessura e a cor, que se referia à cor das canetas, que antigamente eram as cores de caneta nanquim. E elas tinham as cores que tinham relação com a espessura da pena, da linha, né? Então, cada caneta tem uma espessura de linha. E aqui as canetas Staedtler, que elas tinham aqui o lilás 01, o vermelho 02. Então, cada cor se relacionava com uma espessura de linha. E aqui a gente tem aqui a linha larga, que são contornos visíveis, arestas visíveis, uma linha contínua estreita, linha de interseção imaginária, linha de cota, linha auxiliar, linha de chamada, achura. E então a gente tem aqui toda a definição. Olha só, traço e ponto estreita é a linha de centro, linha de simetria ou trajetória. E aqui essa H é uma linha importante para a gente, que é a linha traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Essa é uma linha de corte, de plano de corte. Então a gente tem essas várias definições e também a gente tem a NBR 6492, que a gente tem as especificações aí de símbolos de anotação, de tamanhos de texto ou de números, que a gente vai estar sempre consultando. Eu fiz aqui um exemplo para mostrar para vocês como funciona isso. A prefeitura estabelece um modelo utilizado para aprovação de projetos. Então esse daqui é o modelo da prefeitura e olha só como que ela estabelece as espessuras pelas cores. Então aqui a primeira cor, que é o vermelho, ela coloca aqui como 01 e a sequência de cores, então 01, 02, 03 até o 07. O 8 e o 9 são 0.1 e assim sucessivamente. E assim vai seguindo até o final. A linha mais espessa é 0,7. E isso é uma convenção da prefeitura. Se eu tiver que enviar um projeto para aprovação, eu tenho que utilizar este modelo que tem aqui já, ele já possui a forma correta de apresentar a implantação do meu projeto com carimbo e com os vários formatos de papel. E agora nesse exercício que eu elaborei aqui, a gente vai entender como funcionam as camadas e as espessuras das linhas para impressão. Se a gente observar aqui, eu coloquei o nome das camadas
Olha só, camada alvenaria, camada linha de corte, louças, mobília e projeção. Todas elas estão aqui. E se eu clicar aqui em espessura, mostrar ou ocultar espessura de linha, observe que não muda nada, eu não configurei nenhuma espessura. Se não estiver aparecendo isso aqui no de vocês, só clicar aqui nessas três linhas aqui, espessura de linha, tá? Eu posso ter camadas com a mesma cor? Sim. Eu posso configurar também essas camadas com espessuras diferentes. Vamos ver aqui então. Qual que é a espessura? Espessura de parede. Vamos colocar aqui ponto 7. Linha de corte. Essa linha de corte, ponto 9, que é mais grossa. As louças, pode ser ponto 3. Mobília, ponto 2. Projeção, 1,5. E agora, quando eu pressiono mostrar e ocultar espessura de linha, observem que ele mostra. Só que essa espessura aqui, ela é visual. Ela não é exatamente a espessura que vai sair na minha impressão. Aqui no modelo, ele só mostra que existe espessura diferente. Independente da escala de visualização, sempre vai estar grossa, né? Olha só, se eu diminuir o zoom, ela fica da mesma espessura, independente da escala de zoom. E aqui eu tenho linhas diferentes, ficou tudo com a mesma espessura, porque ele está na camada alvenaria. Se ele estivesse na camada projeção, estariam todas finas, mas não mudou a cor, porque eu escolhi uma cor independente da camada. Isso funciona também, mas isso pode também ocasionar erros. Essa aqui é a linha de corte. A linha de corte é para ser amarelo e ela está azul. Eu posso fazer? Sim, posso. Mas é importante entender que, mas se eu estiver trabalhando com uma equipe, é melhor não fazer. Sempre vou trabalhar por camada. E essas linhas aqui, se eu colocar na camada alvenaria, ela vai ficar mais grossa, na camada mobília mais fina, apesar que aqui estão com cores pela propriedade de cor e não por camada. Olha só, ele não está por camada. Se eu pegar qualquer uma, não está por camada, ó. Não é por camada. É uma configuração independente. Se eu olhar lá no layout, aqui ele já está na escala 1:50. Então, como que eu configuro a escala? Z Enter. Eu vou aqui em escala e faço aquele cálculo. 1000/50 XP. Ou eu posso colocar o resultado direto. 1000 dividido por 50 é igual a 20 XP. Ele posiciona aqui na escala certinho. Se eu der um zoom, ele vai ficar maior. Eu tenho a espessura correta de cada uma das linhas, de acordo com as camadas. Quer dizer que se eu mandar imprimir, eu vou na impressorinha ou Ctrl P, vou colocar aqui o monocromático e vou definir uma impressora aqui. No nosso caso, vamos colocar o DWG para PDF. E agora eu consigo visualizar. As espessuras aqui são mostradas de forma correta, como vão sair na impressão. Essa linha de projeção, dentro aqui da camada, ó, projeção 0,15, espessura, tipo de linha. Eu quero uma linha que a gente pode carregar aqui, ó, uma linha tracejada, ok. Aqui eu já mudei para tracejado e a gente vai visualizar ela aqui. Lá no layout, ela aparece corretamente. Olha só a configuração dela. Toda linha que estiver nessa camada projeção, olha só, ela vai ser tracejada, tá? Olha que interessante, ela é tracejada. Agora, se eu dou Ctrl P aqui, eu posso configurar esse estilo aqui, monocromático. Olha só, eu posso configurar por cor. Essa cor vermelha pode ter uma espessura, 0,05. A cor amarela eu quero uma outra espessura, eu quero 0,1. A cor verde, 0,2 ou 0,3, ó, 0,3 para ficar na sequência. Azul, 0,4, azul escuro, 0,5, magenta, 0,6. E aqui eu posso configurar tudo. Observe que a cor 7, quando a gente está no branco, ela vira preto, quando está no preto, vira branco. Salvar e visualizar. Olha só o que acontece agora.
a espessura das linhas aqui ficaram a mesma. Por que ficou a mesma? Porque todas elas eram amarelas. Aqui também eu tenho as várias cores aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E observem as diferentes espessuras. Então é isso que é importante que vocês saibam fazer. Configurar isso daqui que a gente acabou de fazer. Mas por enquanto é isso daqui que vocês vão estar fazendo. E quando a gente dá o OK, ele vai salvar um arquivo PDF. Então vamos lá, vamos configurar as várias espessuras de linhas do trabalho de vocês. E aí vocês podem utilizar esse modelo aqui, ó. Vermelho, 01, aí 02, 03. E as 9 aqui, a cor 9, vocês podem utilizar .05, linha mais fina. Entenderam isso? Vamos revisar o conteúdo. Eu posso ter aqui no meu arquivo camadas, como eu tenho aqui, com cores iguais e espessuras diferentes quando eu trabalho aqui pela camada. Eu poderia ter meu projeto todinho amarelo e essas camadas aqui todas serem amarelas, mas cada uma delas com espessura diferente. Qual é o problema dessa opção? É que a gente não identifica visualmente com clareza o que é cada coisa, que grupo pertence cada linha. Então a gente aconselha sempre vocês a trabalharem com cores diferentes. Mas se a gente quiser trabalhar só com essas cores, porque só essas cores aqui já dão conta de todas as espessuras de canetas, também é possível. Então eu vou saber que sempre eu vou utilizar o vermelho, a linha mais fina, essa aqui é a linha média. Eu posso configurar todas essas cores e as minhas camadas aqui variarem somente com aquelas cores. Então esta é a segunda opção. O que é uma camada? É um grupo de objetos. Então eu vou falar assim, grupo das portas, camada porta. Eu agrupei as janelas, camada janela. As paredes, camada parede ou alvenaria. Então eu estou agrupando objetos dentro de uma camada. Eu posso também configurar da seguinte forma. Eu utilizo basicamente todas essas e eu posso utilizar outras. Talvez essa sequência aqui, ó. Eu vou utilizar sempre 10 a 20, 30, 40, 50, 60. Eu utilizo essa linha, vou variar as espessuras aqui, vou criar o meu próprio arquivo de penas, tá? A gente precisa variar um pouco as tonalidades para a gente poder entender. Então a forma de trabalhar vocês vão definir. Mas o que a gente aconselha sempre é trabalhar fazendo a configuração do CTB, onde a gente evita alguns erros. Então vocês vão configurar as espessuras de linhas, não por aqui. Aqui vocês só vão ter diferentes cores, mas lembrem-se de anotar essas cores, de saber que cor vocês estão utilizando, porque olha só, eu tenho essas cores aqui, então eu vou trocando essas cores e vou nomeando corretamente. Na nossa próxima aula a gente vai montar todos os blocos que faltam no nosso trabalho, assim como o carimbo, e a gente vai montar o layout para impressão correta do nosso trabalho. Boa semana a todos e até a próxima aula. Boa semana a todos e até a próxima aula.